Já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luz Costa. Lembrando as meninas 17 para 18 anos, até os 26 anos, que as inscrições para o Miss Teresópolis 2021 já estão abertas no Estúdio de Beleza Jorge Costa, na Rua Muqui número 9, em frente à Receita Federal. É só levar uma foto 3x4, fazer já a sua inscrição e garantir a sua vaga, visto que a gente só tem 15 vagas, todos os anos não passa disso, até porque hoje a gente tem que trabalhar somente com 15 meninas, não posso trabalhar com mais. Então, por isso, garanta já a sua vaga, vá ao Estúdio de Beleza Jorge Costa e garanta já a sua inscrição. Bom, gente, quem não pegou o programa desde o início, a gente está falando aqui com o Dr. Júlio Maria Oliveira, que é da Sonosserra, não posso errar de jeito nenhum, sobre a questão da apneia do sono. E ele já colocou algumas coisas aqui em função de como diagnosticar, se a pessoa tem isso ou não, e várias outras coisas que a gente falou no primeiro bloco, que você poderá rever nas próximas reprises durante a semana inteira pela Diário TV, ou então pelo YouTube, que a partir de amanhã estará lá, e você poderá acompanhar toda a entrevista na íntegra e rever várias e várias vezes. Doutor, a gente passou para o segundo bloco para justamente a gente estar falando sobre a questão de como tratar a apneia. E a Sonosserra, ela tem um trabalho diferenciado em relação a isso, e eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Antes da gente falar de tratar, a gente vai falar de diagnosticar. Perfeito. Né? O padrão ouro, né, para o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono é um exame realizado quando a pessoa dorme. Sim. Se chama polissonografia noturna. Eu vou estudar o sono dessa pessoa, saber o número de vezes que esse indivíduo parou de respirar ou que esse indivíduo respirou muito pouco a ponto da oxigenação sanguínea baixar. Perfeito. E é essa queda da oxigenação sanguínea que vai acarretar todas as consequências da apneia obstrutiva do sono. Então, um indivíduo que tem, de maneira intermitente, durante todas as noites da vida dele, uma queda acentuada da oxigenação sanguínea, vai redundar ou vai evoluir com uma inflamação sistêmica, ou seja, uma inflamação do corpo inteiro. Nossa. E essa inflamação do corpo inteiro pode ocasionar doenças. Essas doenças passam desde a disfunção erétil no homem, a arritmias cardíacas severas, acidente vascular cerebral, o famoso AVC, Sim. infartos do miocárdio, insuficiência coronariana, diabetes, síndrome metabólica e uma obesidade que não tem jeito de tratar, se não tratar a apneia obstrutiva do sono. Então, o exame que diagnostica a apneia obstrutiva do sono é a polissonografia noturna. Nós, da Sonosserra, trouxemos para Teresópolis, desde 2012, um método que a gente chama de método resumido, que é um método utilizando um equipamento portátil que a gente leva à casa do indivíduo, o fisioterapeuta vai até lá, instala o equipamento no paciente, ele dorme com esse equipamento e esse equipamento volta na manhã seguinte para o laboratório, onde vai ser feita a análise. Agora, ou seja, na verdade, a pessoa não precisa dormir fora de casa. Não. Ela pode fazer esse exame dentro da própria casa. Agora, uma noite só é suficiente para um diagnóstico? Uma noite só é suficiente, desde que a gente registre, no mínimo, 4 horas de sono. Eu preciso de 4 horas de sono. Ininterruptas. 4 horas, no total, 4 horas. Registro de 4 horas. Se eu tiver 4 horas de sono, eu consigo validar o exame. Eu vou pedir aqui para o Alex jogar aqui na tela para a gente, que é exatamente o aparelho que é utilizado, e a gente vai falar aqui. Alex, você consegue jogar aqui para mim, por favor? Aqui, está aparecendo aqui. Isso. Então, você pode até falar Esse a respeito. é o aparelho resumido, né, que o indivíduo dorme com uma cinta torácica, um equipamento para medir a oxigenação do sangue no dedo e uma cânula, tipo aquela de oxigênio, Sim. no nariz. A partir desse equipamento, a gente registra a noite toda. Perfeito. Tem mais alguma foto, Alex? Tem uma outra foto, né? Tem aí. Está aí o aparelho. Esse é o equipamento. Tá? A cinta, Uhum. o equipamento, o medidor da saturação, oximetria, quer dizer, de oxigenação sanguínea, e a cânula que vai no nariz, que é parecida com aquela cânula de oxigênio que a gente usa no hospital. Muito bem. Traz para cá, Alex, para a gente aqui.
Doutor, eu queria fazer uma pergunta. A gente viu aí na foto que a pessoa dorme de barriga para cima, justamente porque ela está com a cinta e ela está usando Pode dormir lateral também. Mas de bruço, não. De bruços não, porque ele vai se incomodar, inclusive, porque está com equipamento na região external, aí vai incomodar e ele não vai conseguir, ele mesmo vai virar. Agora a pergunta é, quem não consegue dormir de barriga para cima? Por exemplo, eu vou te dar um caso como eu, por exemplo. Eu não sei se eu tenho ou não apneia do sono, porque Certo. eu nunca fiz um teste para saber. Até onde eu sei, eu não ronco, mas eu também não posso dizer, né? As outras formas que você colocou aí, eu não me adequo a nenhuma, não me vejo nenhuma. Mas eu tenho uma dificuldade, por exemplo, eu não consigo dormir de barriga para cima. Independente do aparelho que você diz que incomoda, se eu viesse a fazer um teste, né, no caso, para ver um diagnóstico, eu não consigo pegar no sono e ter 4 horas de sono se eu não dormir de bruço. Nem de lado eu consigo, porque já é uma prática, dormir de bruço com a mão debaixo do travesseiro e uma outra mão mais aqui. Não é uma coisa que inviabilize o diagnóstico. Isso né? que eu queria entender. Não inviabiliza o diagnóstico. Né? O grande problema é que o aparelho vai realmente, em determinado momento, incomodar um pouco a pessoa, e a pessoa vai acabar virando. Uma curiosidade, só para você entender como é que incomoda, né? Há algum tempo atrás, as pessoas que tinham ronco, que a gente chama de ronco primário, Sim. que é um ronco que não é decorrente da apneia do sono, ele tem outras causas. E esse ronco é principalmente quando a pessoa dorme de barriga para cima. Sim, né? exatamente. Existia um tratamento antigo que era costurar, feito isso pela esposa, costurar uma bola de tênis no pijama do indivíduo. Olha. E aí essa bola de tênis nas costas impedia que ele ficasse de barriga para cima. Ele virava sempre de lado. Entendi. Então, é isso que eu estou te falando em relação ao aparelho. Né? Uhum. Quando a pessoa nota que tem alguma coisa incomodando, ela inconscientemente vai virar e vai se adaptar. Entendi. Então, na verdade, a proposta aqui é fazer com que a pessoa durma pelo menos 4 horas diretas usando o aparelho para que haja um diagnóstico, se tem ou não a apneia do sono, e para aí daí seguir um tratamento. Qual é o tratamento que é feito? Bem, antes de mais nada, só para esclarecer que esse exame também é feito em clínica. Sim. Tá? Então, existem clínicas e algumas pessoas têm que fazer esse exame na clínica, porque tem outras doenças associadas, então tem indicação de fazer dentro de uma clínica, porque aí ele vai ser supervisionado. É o Big Brother. Sim. Né? Ele vai ser visto a noite toda por um técnico que vai observar como é que ele está dormindo. E se ele retirar o equipamento, alguma coisa, desconectar, o técnico vai lá e conecta. Tem uma então, observação, tem uma observação 24 horas. Não 24 horas, mas naquele período da noite. Tá. Né? Então, esse é um método, vou te dizer, que é o mais preciso, mas também é o mais caro. Claro. E também mais incômodo para o paciente, porque ele tem que se deslocar para uma clínica fora da cidade dele, às vezes, né, ou longe do conforto do lar dele para dormir. Então, isso dificulta em muitas pessoas. Mas, depois, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, a gente também faz a classificação da severidade. De acordo com o índice que a gente estabelece, esse indivíduo pode ter uma apneia que a gente chama de leve, uma apneia chamada moderada e uma apneia severa. Todos os indivíduos que têm apneia moderada e severa têm que ser submetidos a um tratamento, e esse tratamento visa corrigir o problema que ele tem, que é aquele fechamento da via aérea superior. Sim. E aí, tem uma historinha, né? O Dr. Sullivan, em 1981, utilizando um aspirador de pó invertido, fazia com que houvesse pressão dentro da via aérea e essas pessoas não tivessem mais o fechamento. Tratava a apneia do sono. Entendi. Hoje em dia a gente não usa, óbvio, o aspirador de pó, mas a gente tem um aparelho que se chama CPAP, que é um aparelho de pressão positiva contínuo. E esse aparelho é utilizado através de máscara,
que pode ser nasal ou naso-oral, uma máscara facial, e aí ele transmite pressão, essa pressão na via aérea, impedindo que ela se colabe, que ela se feche. Entendi. E aí eu tratei a apneia do sono. Então, o tratamento padrão ouro é utilização desse equipamento chamado CPAP. E quando a apneia não é moderada e nem grave, ela é Quando ela é apenas leve, quando ela é leve, eu tenho que avaliar as repercussões que esse indivíduo tem. Por exemplo, se esse indivíduo tem muito sintoma, ele tem uma sonolência excessiva, risco de acidente automobilístico excessivo. Esse indivíduo tem uma hipertensão que não é tratada adequadamente, que não melhora. Esse indivíduo é obeso, esse indivíduo tem outros sintomas ou outras doenças associadas, no caso sendo leve, eu vou utilizar o CPAP também. Entendi. Agora, para utilizar o CPAP, eu preciso fazer um outro exame. Porque a pressão que eu tenho que dar para aquele indivíduo, ela é variável. Então, ela varia de indivíduo para indivíduo. Então, eu tenho que fazer um exame que mostre qual é a melhor pressão para manter aquela via aérea permeável e corrigir a apneia dele. Perfeito. Então, esse exame, é um exame seguinte à polissonografia, se chama titulação de CPAP. É onde eu vou determinar qual a pressão ideal. Muito bem. Doutor Júlio, eu pediria ao senhor que olhasse para aquela câmera que está com o senhor diretamente e convidasse as pessoas a conhecer a Sonoserra. O senhor pode dar o endereço, o telefone, tudo que o senhor quiser falar, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre o assunto que a gente está tratando aqui, fazer um diagnóstico, visto que é possível fazer dentro da sua própria casa, não precisa você se deslocar, além de mais barato o tratamento, você ainda tem mais facilidade de ficar mais confortável e dormir melhor, né? Com certeza. Então, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e convidasse as pessoas a conhecer a Sonoserra. Nós da Sonoserra estamos instalados em Teresópolis desde 2012. E desde 2012 nós estamos realizando o exame de polissonografia respiratória noturna e o exame consequente a ele, que é a titulação de CPAP. Nós estamos na Avenida Lúcio-Meira, número 14, sala 204, e o telefone é 2742-5999. E aí, se você não tiver um pedido médico, a gente não vai fazer o exame. A gente precisa de um pedido médico para que esse exame seja realizado. Nós também temos consultas médicas nesse mesmo local, em que a gente pode avaliar o indivíduo e indicar, se necessário, o exame de polissonografia. Bom, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui no programa. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos, que muitas vezes são causadores de situações que a gente não sabe, né? Não tem consciência. As pessoas, às vezes, dormem e não acordam e não sabem o que aconteceu. Muitas vezes não se faz um diagnóstico precoce ou então vamos dizer assim, uma avaliação pós-morte. Então, a gente fica sem saber. Então, eu acho que é importante, se você tem uma desconfiança, se você tem seu médico, ou mesmo você pode ir na Sonoserra, que tem especialistas para explicar melhor isso a você, eles vão conduzir você a uma tentativa de um exame para poder diagnosticar se você tem ou não. Se você não tiver, ótimo, melhor. Vai ter uma vida mais longa e, com certeza, mais saudável. Mas é muito importante a gente diagnosticar antes de acontecer alguma coisa. Então, acho que a prevenção é a palavra de ordem por uma situação como essa. Não é isso, doutor? Correto, com certeza. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença. O programa Luz Costa está sempre aberto, sempre para explicar aos espectadores tudo aquilo que pode acontecer. E é muito importante que esteja ao meu lado uma pessoa como o senhor, que está trazendo para a gente uma nova informação de alguma coisa que a gente precisa detectar para evitar qualquer tipo de problema. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais programa Luz Costa. Lembrando que vem aí o Miss Teresópolis 2020, que será mais um grande marco para a nossa cidade. Semana que vem eu volto, ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luz Costa. Uma excelente semana. Tchau, tchau.